Chegou a hora do jogo mais importante da temporada europeia, final de Champions League, Istambul, Estádio Olímpico Atatürk, Manchester City e Inter de Milão. Um jogo que era difícil de se imaginar, pelo menos um deles, estarem presentes nessa final. Obviamente a gente está falando da Inter de Milão, porque o City era um dos top 3 favoritos desde o início da competição e confirmou o seu favoritismo. O time de Pep Guardiola, com seu esquema majoritariamente propositivo, um time que vai te sufocar o tempo todo, te dominar pela posse, fazer com que você não consiga jogar por não ter a bola, para conseguir sair com um resultado positivo. Porém que nessa temporada também aprendeu a jogar mais sem a bola e perceber a importância e o quanto isso pode ser útil, principalmente quando você tem um Erling Haaland para te fazer ter um time ofensivo e objetivo, com poucos toques na bola e velocidade em transição, também causar dano ao adversário. Se de um lado a gente tem esse City, a gente tem do outro o azarão, porque obviamente as chances são todas contra a Inter de Milão. Eu diria que é um favoritismo de 85-15. E não é desrespeitando a Inter de Milão. A Inter de Milão é um time gigante, que tem uma história muito maior do que o próprio City na Champions League. Mas dentro das condições atuais, do nível de desempenho do time do City e do nível de desempenho da própria Inter de Milão, é um duelo desfavorável para o time italiano. A Inter nem campeã do campeonato italiano foi, ampla vantagem do Napoli, campeão, e uma temporada absurda dos napolitanos, mas a Inter tropeçando em vários momentos da temporada. Teve uma fase de grupos na qual enfrentou um grupo dificílimo, com o Bayern de Munique e com o Barcelona, conseguindo se classificar na segunda colocação, passando por adversários até a final de nível até abaixo do que o City enfrentou. A Inter de Milão elimina Porto, Benfica e o Milan. Obviamente o principal adversário em quesito de rivalidade e todo o contexto histórico foi o Milan na semifinal, na qual a Inter teve ampla vantagem contra o adversário. A Inter chegou por merecimento à final dentro do que fez nas 3 fases anteriores. Foi bem melhor do que o Milan nas 2 partidas. Foi um time extremamente controlado nas oitavas e melhor na partida, melhor no seu funcionamento, no seu planejamento de jogo contra o Porto. Passou pelo Benfica, no qual ele já não era favorito. O Benfica era o time que mais se esperava. Eu particularmente achava que o Benfica iria eliminar o time da Inter de Milão, mas a Inter passou com méritos, sabendo jogar contra um adversário que propunha mais jogo do que ela. E quando enfrentou o seu principal desafio, um confronto direto, um confronto clássico italiano, foi imensamente superior ao seu principal rival e chega à final por méritos, mas ainda com um desempenho bem abaixo do seu adversário. A Inter de Milão é um time que tem aquele esquema com 3 zagueiros, é um time que vai priorizar a atenção defensiva contra o Manchester City. É inegável que isso vai acontecer. Alas apoiando bastante o momento defensivo, mas também, obviamente, saindo para dar apoio. Dumfries do lado direito, Di Marco pelo lado esquerdo, por vezes o Gosens quando ele entra. Eu acho que o Di Marco vai ser o titular nessa partida. Mas além do seu ímpeto mais defensivo no Inter de Milão, não que isso impeça o time de jogar futebol. A gente viu isso contra o Milan, que eles assumiram o protagonismo do jogo e fizeram uma excelente partida ofensivamente. A Inter é um time que se defende muito bem, que gosta de fazer mais isso, mas não significa que ela não saiba atacar. É um time que sabe o que faz quando vai à frente. Só que enfrentando um City que é imensamente ataque, não tem como a gente não imaginar que o City vá atrás dessa posse de bola e atrás do domínio das ações da partida. O City vai querer ter a posse, como sempre tem, vai atacar mais, vai oferecer mais riscos. Se uma Inter de Milão surpreende o mundo e é campeã, acho imensamente provável que o Onana seria um dos melhores da partida, se não o melhor, porque ele deve ser exigido e teria que fazer algumas defesas cruciais na partida. Em caso de uma Inter campeã, ou até que não seja, no geral, depende que o seu goleiro Onana faça uma boa partida, assim como ele vem fazendo uma boa Champions. O City é um time que tem um excelente goleiro e que mostrou isso na semifinal contra o Real. O Ederson, quando foi exigido, fez boas intervenções, mas é um time que tem muito mais volume de jogo à frente, pela característica de jogo, por quanto sufoca o adversário, por quanto tem um meio de campo de muita imposição tática, com o Rodri como esse primeiro homem dividindo as ações com o Stones, que conseguem recuperar a bola quando é necessário, consegue fazer uma linha defensiva interessante, mas que saem jogando com muita qualidade.
um Rodri distribui muito bem o jogo, a bola chega facilmente no Bernardo Silva, no De Bruyne mais à frente, no Grealish pelo lado esquerdo, e à frente a gente tem obviamente Erling Haaland como centro das ações, como um cara que se você vacilar ele vai fazer um gol, vai fazer 2, vai fazer 3. A Inter vai ter que se portar muito bem defensivamente e deve se preparar para o Haaland. A questão é que o City não vive só de Haaland, e eu acho que inclusive ele não vai ser o principal ponto dessa final. Acho que a Inter vai se preparar muito para o Haaland. Não duvido que ele faça 1 ou 2 gols, porque se abrir a porteira vai ser difícil segurar. Mas é bom ficar de olho nesses coadjuvantes de luxo que o Manchester City tem. O De Bruyne é até considerado um protagonista também, mas um Bernardo Silva, um próprio Rodri, um Grealish, um Julián Álvares se entra no segundo tempo. É bom a gente ficar bem atento a isso, porque podem ser as armas do City. Se o jogo ficar complicado para o Haaland, muito marcado, esses caras já mostraram ser capazes de decidir partidas. Desde a fase de grupos, do qual o City foi líder e passou absolutamente o trator no seu grupo, passando para um caminho até a final extremamente difícil, com Bayern de Munique no seu caminho, e o City foi melhor, eliminou o Bayern. Real Madrid na semi, o City teve um primeiro jogo equilibrado, no qual o Real teve até a oportunidade para vencer, mas não venceu, e no segundo jogo passou o trator 4-0, com merecimento, com carimbo de que estava pronto para ser o campeão da Europa. É o que eu acho que vai acontecer. Acredito que o City vai ser campeão por merecimento. A temporada como um todo faz justiça que ela termine com um City campeão da Champions League, o que seria histórico não só por ser o primeiro título da equipe inglesa, mas que seria uma tríplice coroa. O City já ganhou a FA Cup, o City ganhou a Premier League, com uma temporada absurda para cima do Arsenal, e o City, se ganhar a Inter de Milão, o jogo contra a Inter, campeão da Champions, se consagra um triplete, né? Uma tríplice coroa, que é algo que pouquíssimos times conseguiram fazer na história. Seria a mostra do quanto esse projeto do City com o Guardiola deu certo. Com o título que faltava numa temporada de tríplice coroa, é para deixar uma chave de ouro exposta nos corredores do Etihad Stadium. Porque tem tudo para ser histórico. É o que eu acho que vai acontecer. E sair de um time que era há muito tempo distante dos holofotes, até na Inglaterra, depois da compra, com toda a evolução, com a chegada de Guardiola, bater um triplete europeu é absurdo. Aguardemos, vamos ver o que, é que vai acontecer, vamos ver se o City vai consagrar o favoritismo e cravar seu nome na história, ou se a Inter de Milão tem planos diferentes e surpreende. Amanhã a gente tem vídeo de análise pós-jogo, estou ansioso pela partida, por mais que acho que vai ser mais um ataque contra a defesa do City contra a Inter. Mas vamos ver o que nos aguarda. Final é final, meus amigos. E o Atatürk já foi palco de Milagre de Istambul, por exemplo. Então, é um estádio que combina com o final de Champions. No geral é isso, vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Muito obrigado por assistir. Rumo a 1000 inscritos, seguimos a nossa luta e sempre crescendo pouco a pouco aqui no canal. Valeu, tamo junto. Deixa palpite nos comentários pra gente engajar um pouquinho. Palpita, não custa nada. Até o próximo vídeo. Tchau.